deixa eu dizer, a senhora que está me assistindo em casa, tem um negócio que é um trunfo para toda dona de casa, né? É um coringa, que é o bicarbonato de sódio. Serve para tudo no mundo. Tem gente que limpa os dentes com bicarbonato, é uma solução para bocejar e deixar os dentes mais brancos. Tem gente que usa para tirar mofo de dentro do guarda-roupa. Tem gente que usa para limpar a pele, para fazer esfoliante para limpar a pele. Rapaz, tem um monte de uso. Para tirar mancha de panela queimada, enfim, tem um bocado de coisa. Mas será que ele é eficaz mesmo nesses usos domésticos? Vamos tirar a dúvida com o Carlos Daniel? Ele foi atrás de um especialista e explica tudo pra gente direitinho. Ô, Carlos Daniel, a gente ficaria aqui, acho que a manhã inteira falando do uso do bicarbonato de sódio para muitas coisas. Ele realmente é esse coringa todo? Bom dia. Sim, viu, Fábio? É esse coringa todo. Tem 1001 utilidades. Tem donas e donas de casa que não deixam faltar o bicarbonato de sódio em casa, porque justamente ele tem essa atuação. Serve para saúde, para limpeza, para várias atividades domésticas. Um bom dia para você e para toda a Paraíba. Agora, será que existe, formas, meios de melhor utilizar o bicarbonato de sódio? E ainda sobre a utilização, quais os riscos da utilização demasiada, frequentemente? Será que existem? Quem vai explicar melhor para a gente é uma especialista no assunto, Natália Andrade, professora de Química, que já separou aqui esse queridinho na casa de muita gente. Professora, bom dia. Primeiro vamos começar falando sobre a utilização, a serventia do bicarbonato de sódio na limpeza da casa. Realmente funciona? Como utilizá-lo? Então, bom dia a todos, né? Sim, gente, o bicarbonato é aquele item para você ter em casa, porque ele realmente serve para muita coisa. Limpeza é uma delas e outra. O custo dele, ele é muito baixo, então para a gente economizar numa boa limpeza, a gente pode utilizá-lo. Um exemplo clássico que muita gente já faz em casa é a utilização do bicarbonato para limpeza, né, de frutas e de verduras, porque assim, tem pessoas que utilizam para limpar folhas como alface, como espinafre. O vinagre. O vinagre ele não funciona para a limpeza de frutas e verduras, porque ele não desinfeta. Muita gente acha que sim, imagina, ele é simplesmente tempero. Mas o bicarbonato, sim, ele tem esse poder de matar fungos, de matar bactérias. Então, se a gente pegar uma colherzinha dessa, que é aquela colherzinha pequena mesmo, de café, encher em 1 litro de água e colocar as frutas e verduras dentro, depois de 5 minutinhos tirar, elas vão estar realmente limpas. Então, frutas e verduras, um jeito bem facinho de limpar é por imersão na solução diluída de bicarbonato. Esse é o uso que praticamente toda dona de casa sabe. Só que, eu falei para vocês, né? O vinagre, ele não funciona como limpeza de frutas e verduras, mas ele, junto do bicarbonato, ele pode ser utilizado, por exemplo, para a limpeza de rejuntos. O rejunte, quando ele fica escurinho, quando você aplica uma misturinha de vinagre com bicarbonato, existe uma efervescência, que é uma reação química que acontece, e essa efervescência ajuda a gente a fazer a limpeza do rejunte. Inclusive, Fábio, a professora preparou e vai fazer uma demonstração da atuação, do vinagre com bicarbonato de sódio para ele funcionar dessa forma correta como um agente de limpeza, né, professora? Exatamente. O que é que você pode fazer? Você pega o bicarbonato, coloca num recipiente e vai colocar o vinagre. Na hora que começa a efervescência, você vai com a buchinha, por exemplo, e aplica no seu rejunte. Um sapato branquinho que está encardido, você aplica no sapato, ele também vai facilitar bastante a limpeza. É muito mais barato do que aquelas espumas branqueantes que vendem em supermercado para a gente fazer a limpeza desse tipo de material. Então, olha como é simples. Literalmente, minha gente, é só pegar o bicarbonato e colocar um pouquinho de vinagre. Repara que a efervescência, ela vai ser imediata. É essa efervescência, essa liberação gasosa que justamente faz a limpeza do material. Isso daqui, por exemplo, já para fazer limpeza doméstica, não de frutas e de verduras. Professora, a gente percebe que ele solta uma fumacinha, um gásinho, vamos chamar assim. Isso tem algum risco para a saúde? Tem algum prejuízo? Esse gás, diferente daquele da água sanitária, que a gente já comentou, que são gases tóxicos à base de cloro, não. Esse gás é o gás presente, por exemplo, na água gaseificada, é o gás presente no refrigerante, e é um gás que todos nós convivemos dia a dia, que é o CO2, que é o próprio gás que a gente expira. No momento que a gente está fazendo a respiração, o gás que a gente expira é o CO2. Então, ele não tem risco, porque a quantidade dele gerada aqui
é muito baixa. Então, aqui, literalmente, é bem tranquilo. Para limpeza, não tem nenhum risco o uso do bicarbonato de sódio nessas quantidades padrão. Nessas quantidades e também a utilização todos os dias, professora, não tem risco? De forma alguma. Por isso que ele é tão bom. A água sanitária, por exemplo, os compostos à base de cloro, os compostos à base de amina, eles são bem mais tóxicos. Por isso que o bicarbonato é bom, ele é barato e a toxicidade dele é muito baixa. Agora, para a gente explicar um pouquinho mais também, Fábio, sobre a utilização desse grande aliado, né, não só na limpeza, mas também, minha gente, para a saúde. Em havendo ali alguma contraindicação da utilização do sal convencional, que a gente conhece, esse item entra mais uma vez como o personagem principal, né, professora? Exatamente. Pouca gente sabe, né, que o bicarbonato de sódio é um tipo de sal, diferente do sal de cozinha, mas é um tipo de sal. E ele tem utilização não apenas na limpeza, mas ele é utilizado, para vocês terem noção, até dentro de hospital. O bicarbonato ele é utilizado para pessoas, por exemplo, que estão sofrendo de acidose metabólica. O que é isso? É quando o sangue está ligeiramente mais ácido, já que ele tem características mais básicas. Mas tirando um pouquinho desse viés de hospital e dentro de casa, como é que a gente pode utilizar para fins, digamos assim, médicos? Uma pessoa que está com azia, faz o quê? Uma colherzinha de bicarbonato num copinho de água, pode beber. Não tem nenhum problema. Como ele tem caráter básico, ele vai, na mesma hora, diminuir aquela sensação de queimação. Tem limitações? Tem. Lembrando que como é bicarbonato de sódio, ele tem sódio, tá, gente? Então, o sódio ele aumenta a pressão arterial. Então, pessoas que são hipertensas têm que usar com moderação. Nesse caso, de você fazer a ingestão dele, porque ele pode ser ingerido sem nenhum problema, tá bom? Agora, aquelas utilizações que vocês estavam falando, para bocejo, para tirar mau hálito, totalmente verdadeiro, já que ele tem poder bactericida. Então, geralmente, essa questão do mau hálito é a proliferação de bactérias na boca. Então, quando você dilui em água, faz o bocejo com ele, ele mata as bactérias, então vai diminuir muito a questão do mau hálito, aftas de forma geral. Se você mistura ele com mel, realmente dá para fazer esfoliação na pele, melhora bastante o caráter da pele, já que ela é ligeiramente ácida, ele provoca uma neutralização, ou seja, você ter bicarbonato em casa, você tem um aliado chave. Professor, então ainda falando sobre esse tema, Fábio Araújo lá no estúdio, ele até citou também que tem gente que utiliza para branquear os dentes durante ali a escovação. Isso é um mito ou uma verdade? É uma verdade, mas nesse caso vocês têm que tomar um cuidado. O bicarbonato de sódio, como qualquer sal, como o carvão ativado, ele é abrasivo. Então, quando você faz a utilização dele, já que ele é abrasivo, ele pode tirar aquela proteção natural que fica sobre o dente. Então, a gente não recomenda. Já tem pastas, já tem realmente utensílios dentários que vêm com ele na formulação, na quantidade certa para não ficar abrasivo demais e mesmo assim promover o branqueamento. Então, é verdade, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Talvez a questão estética não seja tão valiosa como a questão realmente funcional do dente. Então, nesse caso, é melhor utilizar as pastas que já têm o bicarbonato na sua composição. Como tudo na vida, requer cuidado, com bicarbonato não seria diferente. Professora, em que casos, de forma alguma, utilizar o bicarbonato de sódio? Eu não recomendo você utilizar se você for hipertenso, ou seja, se você precisar fazer ingestão para um caso de azia, porque ele tem sódio. Então, mesmo que sua pressão esteja controlada, a quantidade pode ser muito alta, então não há recomendação assim de uma pessoa hipertensa fazer a utilização dentro de casa, nada que ultrapasse a utilização de meio copo dele. Por quê, Nátia? Porque talvez gere gás em excesso? Não, é simplesmente pela questão do sal mesmo, entendeu? Então, na máquina de lavar, o pessoal coloca muito bicarbonato na roupa para facilitar a limpeza. É verdade, sim, mas nada mais do que meio copo. Então, para a limpeza, nada que exceda meio copo. E se você for hipertenso, você não faça utilização do bicarbonato, já que ele tem sódio, podendo aumentar, no caso, a pressão arterial. Professora Natália Andrade, obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Correio Manhã. É isso, Fábio Araújo. Eu conversei aqui mais cedo com a professora e tirei muitas dúvidas antes mesmo da gente entrar ao vivo, porque tinha muitas formas de utilizar o bicarbonato de sódio que nem eu conhecia, né? Ele ajuda na saúde, nas tarefas domésticas, enfim. Esse daqui eu vou levar para mim também, professora. Valeu, Carlos. Ó, aí tem gente falando que coloca em pães, em bolos, entende? Nas receitas diárias do dia a dia também coloca o bicarbonato para adicionar nessas receitas. Ele serviria como uma fermentação mais lenta, para não usar fermentos químicos mais fortes em cocção, né? Em pães e massas. Obrigado, viu, Carlos?
pela sua participação e a professora também, muito obrigado pelas explicações, tá bom? O bicarbonato de sódio é um coringa de verdade, viu?